E aí, galerinha, vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de materiais, com um conteúdo que a gente já viu em sala de aula, como todas as videoaulas que eu estou postando. É uma revisão do conteúdo de compensados que vai servir para vocês estudarem para avaliação, servir como base para esse estudo, e servir também para resolver a lista de exercícios que eu estou postando para vocês no aluno online de vocês, certo? Então vamos lá. Compensado. O que é um compensado? É uma chapa fabricada de madeira, constituída de três ou mais camadas de lâminas relativamente finas, ou seja, eu pego lâminas de madeiras bem finas e vou fazer a colagem dessas lâminas, sempre formando um ângulo de 90 graus, certo, pessoal? Como assim um ângulo de 90 graus? Aqui na nossa imagem, vocês podem observar que eu consigo ver aqui essas fibras da madeira, esses pequenos riscozinhos aqui onde estou passando o mouse. Então, eu sempre colo essas lâminas de madeira em sentido oposto. Essa é colada nesse sentido, a próxima lâmina eu colo no sentido oposto, ou seja, essas fibras formando um ângulo de 90 graus. Certo, pessoal? Por que isso? Porque vai aumentar a resistência da minha chapa, certo? Então vamos lá. Diferença visual do compensado, do MDF e do MDP. Como assim? Como eu consigo identificar a chapa do que é cada uma? Para mim fazer essa identificação, eu só consigo fazer a identificação quando a minha chapa é crua, ou seja, quando está sem nenhum revestimento ou sem a minha fita de bordo. Se ela estiver sem a fita de borda, eu consigo identificar facilmente. Como? Observem aqui, essa primeira imagem é o MDF. O MDF ele é todo uniforme, todo lisinho. Estão percebendo? Não tem nenhuma característica de lâmina, não tem nenhuma característica de aglomerações, ou seja, ele é todo liso. Já o meu próximo material, que é o MDP, você consegue observar o quê? Você consegue observar três camadas. Uma camada mais fina, uma camada por dentro que é de madeira reconstituída, certo? E outra camada mais fina. Então esse vai ser o meu MDP. E eu consigo observar também o meu compensado. O meu compensado, a característica é o quê? Que ele apresenta essas listrazinhas. Quando é listrado assim, na minha borda, eu identifico que é compensado. Eu gosto de fazer também a comparação, para ficar mais fácil o entendimento, com o biscoito wafer. Olha, para me identificar o compensado, ele parece, tem uma semelhança um pouco com o biscoito wafer. Tanto que eu coloquei até a imagem aqui para vocês observarem no biscoito, ó, tá vendo as listrazinhas? Pronto. O compensado também apresenta as mesmas listas. É claro, a parte de cima não tem nada a ver, mas é só para ter uma referenciazinha para quando você tiver alguma dúvida de diferenciar um para o outro, você lembrar dessa característica. Tipos de compensado. Os meus compensados, eles podem vir em três tipos: o laminado, o compensado sarrafeado e o compensado multissarrafeado, certo? O compensado laminado é o mais utilizado pela indústria moveleira, é o que a grande maioria das marcenarias trabalha com ele, certo, pessoal? E qual a principal característica dele? É que ele é composto por lâminas de madeira, a principal característica que eu estava citando ali no começo para vocês, certo? O miolo, ou seja, todo o centro desse compensado vai ser lâminas de madeira. Já o meu compensado sarrafeado, ele é uma chapa com um miolo de sarrafos de madeiras dispostos e colados lado a lado. Como assim, Cielma? Observem aqui, ó. O meu miolo, ou seja, o meu centro do meu compensado, vai ser esses sarrafos aqui. O que são sarrafos? São pedaços de madeira que são colados lado a lado e são colados sobre eles lâminas de madeira, em cima e embaixo. E já o compensado multissarrafeado é parecido com o compensado sarrafeado. A diferença é o quê? Que essas
sarrafos, eles não vão ser colados lado a lado. Eles vão ser colados verticalmente, como vocês observam aqui, estão vendo? Ó, verticalmente, e também as lâminas de madeiras dos dois lados. Uma coisa importante a se observar sobre o compensado laminado, já que é o que a gente tem mais utilização, é que sempre terá um número ímpar de lâminas. Sempre será ímpar. Por quê? Porque a lâmina de cima e a lâmina de baixo, as fibras têm que estar no mesmo sentido, como eu falei para vocês. Formando um ângulo 90 graus? Sim. Mas a de baixo e a de cima tem que estar no mesmo sentido. Para isso acontecer, eu preciso ter um número ímpar de lâminas. Beleza? Até aqui tá tudo legal? Qualquer dúvida, vocês vão anotando e eu vou tirar as dúvidas pelo WhatsApp, certo? Vamos lá. Processo de fabricação. Para mim fabricar o meu compensado, eu vou utilizar madeira reflorestada. As grandes empresas produtoras, seja de compensado, seja de MDF, seja de MDP, eles sempre trabalham com madeiras reflorestadas, até porque utiliza-se uma grande quantidade de madeiras para estar fazendo essas fabricações. Certo, pessoal? Então, o primeiro processo vai ser a extração. Ou seja, eu vou retirar a minha madeira de pinus ou eucalipto da floresta. Geralmente, o processo agora está sendo com máquinas, onde ele consegue arrancar essas madeiras, o tronco por completo. Estão vendo como vocês podem observar aqui. Aqui não é no processo de extração, já é em outro processo, mas você consegue observar, as máquinas elas extraem a madeira já por inteiro. Certo? Não se utiliza muito aquelas serras elétricas hoje em dia, porque com essas máquinas aqui, você consegue aproveitar 100% da madeira. Você consegue arrancar a madeira até a sua raiz. E com aquelas serras elétricas, você cortava geralmente em uma certa altura e perdia um pouco da madeira. Depois de passar por esse processo de extração, vem o processo de cozimento. O que é esse processo de cozimento? É literalmente cozinhar essa madeira para deixar ela mais amolecida, tanto para o descascamento como para o torneamento dela, certo, pessoal? Então, aqui, esse processo aqui é onde está sendo colocada essa madeira para ser cozida e posteriormente descascada, certo? E o torneamento, pessoal, é onde eu coloco esse meu tronco de madeira em um torno, como vocês podem observar aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai retirar dessa madeira as pequenas lâminas. É como se ele fatiasse todo esse tronco. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. A laminazinha de madeira. Estão vendo? Bem folheada, uma pequena folha, bem fina mesmo. Certo, pessoal? Após esse torneamento, essa madeira ela vai para uma secagem, certo? Para que essa secagem? Para mim ir para o próximo passo, que é a colagem, eu preciso que minhas folhas de madeira estejam todas à mesma temperatura, para melhor absorção de cola, para melhor colagem, para melhor prensagem. Então, após essa secagem, eu vou para o processo de colagem. Esse torno aqui tem a função de passar cola nos meus laminados. Após eu passar essas colas, eu vou para a montagem do meu compensado. Observem o seguinte: a montagem do compensado, esse compensado, o tamanho dele não vai ser de acordo com o tamanho do tronco da madeira. Por quê? Porque eu posso colar várias folhas de madeira, uma ao lado da outra, colocando no tamanho que a empresa desejar. E tem que observar o seguinte: eu sempre vou colocar uma camada com cola e uma camada sem cola. Tá observando aqui a camada de baixo não tem cola e essa camada já tem cola. Sempre vou alternando nesse sentido, certo? E observem aqui, ó, tá vendo aquela questão do cruzamento das fibras que eu estava falando para vocês? Essas folhas de cima estão nesse sentido e a folha de baixo já está nesse sentido. Então, após esse processo, eu vou prensar o meu compensado. Todas aquelas folhas que foram colocadas, alternadas, com cola, sem cola, vai para uma prensa, que é essa daqui, onde eu vou deixar ele na espessura desejada, certo? E após essa prensagem, o meu compensado vai ficar dessa maneira. Beleza? E após todo esse processo,
Após todo esse processo, meu compensado está pronto para o uso. Geralmente no mercado você vai encontrar o compensado com o tamanho de 1,60 por 2,20. E a espessura dele, né, você vai variar aí de 4 milímetros a 25 milímetros as espessuras encontradas no mercado. E o uso dele é óbvio, né, para fabricação de móveis, certo, pessoal? Como vocês podem ver aqui, esse pequeno rackzinho é um dos exemplos da utilização. E temos aqui também mais um exemplo de outro rack fabricado com compensado. Lembrando, pessoal, o compensado ele permite você fazer vários acabamentos nele, certo? Ou seja, você pode utilizar ele um revestimento de PVC, um revestimento de fórmica, você pode utilizar o acabamento de pintura. Então ele lhe permite a ter toda essa questão de acabamento da maneira que você quiser. Ele não necessariamente vai ficar aquela chapa crua, certo? Eu consigo aí estar fazendo vários acabamentos nas cores de preferência do cliente, no tamanho de preferência do móvel do cliente, posso estar fazendo esses ajustes com as minhas serras, é claro. Então, vai depender mesmo do gosto do cliente, como vai ficar esse compensado no final. Outra observação a se fazer é que ele permite a utilização de parafusos comuns, o que não é recomendado nas chapas de MDF, certo? Então, eu consigo estar fazendo essa junção do meu compensado quando estou fazendo montagens com parafusos comuns, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso, conteúdo de compensado. Vou estar passando para vocês, no aluno online de vocês, uma lista, um questionáriozinho bem simples para vocês responderem. Recomendo que respondam as questões no próprio caderno de vocês, coloque o nome de vocês, tire a foto e poste lá no aluno online, para mim ter o retorno que vocês realizaram a atividade, certo? Até a próxima, valeu!